Olha, a pergunta agora é do Marcelo Rodrigo, que vem pelo Twitter. Caro Eduardo, você não acha que com a incidência dos agentes de segurança pública envolvidos em crimes, por exemplo, venda de armas, oficiais do Exército, sequestro de bandidos, não deveria haver uma punição diferenciada para esses criminosos que deveriam fazer o trabalho de defender a sociedade? Sim, certamente, o poder da caneta tem que pesar sobre essas pessoas, porque realmente, quando a partir do momento que o policial ele rouba ou ele comete algum crime, na minha opinião, já deixou de ser policial. Certamente uma conduta tem que ser feita ali de maneira exemplar, mas o juiz ele tem a discricionariedade para fazer isso. É por isso que às vezes a gente vê no Código Penal, homicídio, 6 a 20 anos, porque o juiz pode ver pelas circunstâncias do caso, se ele começa com 6, com 10, com 15 ou com 20 anos. Quer dizer, cabe ao juiz aplicar essa pena levando em consideração o papel e a função que essa pessoa Sim, tinha com certeza. antes, né? Além do que os crimes próprios dos funcionários públicos também, concussão, etc. O Manuel Filho pergunta, por que razão as críticas à Venezuela saíram da pauta? Quando o Bolsonaro vai fazer a prometida invasão ao território venezuelano com o apoio norte-americano? Manuel está querendo guerra, Manuel. Manuel, uma guerra, primeiro, não é desejada por ninguém. Por quê? Porque morrem pessoas. É inevitável, né? Os danos, efeitos colaterais, militares, etc., civis. Além disso, uma guerra nesse momento, em que o Brasil está tentando botar ordem na casa, ajeitar as contas, seria catastrófico. Então, acho que a gente tem que evitar ao máximo a guerra. Agora, por outro lado, a gente não pode ficar usando isso daí como motivo para dar colher de chá para o Maduro. A gente tem que tentar, de toda maneira, resolver essa crise, que é uma crise humanitária, Mariana. É impressionante como ele está sobrevivendo no governo, né, ainda. E ele vai, porque para ele é uma questão de sobrevivência, é de vida. Se ele imaginar em sair do poder ou ir para outro país, os próprios comparsas dele matam ele. Porque ele está envolvido com tráfico de drogas, ele está envolvido com terrorismo, ele tem acordo feito com a ditadura cubana, falam até que os cubanos aqui comandam, né, o centro ali, o núcleo duro do governo dele. Existem russos que estão lá. Então não depende apenas do Maduro. Ali o problema vai ser complicado de resolver. E quando eu falo que vai ser necessário o uso da força, eu não estou falando que são as Forças Armadas brasileiras que vão invadir lá. Pode ser uma força de qualquer lugar, um conjunto de militares venezuelanos no exílio, ou algum milionário que se dispõe a fazer algum tipo de entrada, ou seja lá o que for na Venezuela. Eu só acho que, através das palavras, ele não vai sair. Nacional, como tem sido feito, com sanções. Eu acho que contribui para pressionar. Sufocando a economia ainda mais, se é que é possível sufocar ainda mais a economia. Tem um dano colateral que é a população mais pobre sofrendo muito, né? Mas o Brasil, infelizmente, fez parte disso, né? A gente aprovou ano passado no Congresso a autorização de um recurso de mais de R$ 1 bilhão de uma dívida que o Brasil foi fiador da Venezuela. Então, a partir de agora, não existe mais esse tipo de financiamento. Dinheiro do BNDES não para mais na Venezuela. Então, eu acho que é um primeiro passo. É uma maneira de você ir pressionando. Porque se a fome chegar nas Forças Armadas, eu acho que, calma aí, os militares lá vão se conscientizar de que, realmente, ou eles invertem essa situação, derrubam o governo pela força, ou eles serão as próximas vítimas da fome.